Pessoal, nessa segunda aula eu vou falar um pouquinho mais agora da parte estrutural do instrumento. Eu não vou usar termos técnicos de nota, de como chama e nada mais. Eu quero, na verdade, que vocês que têm um instrumento desse e ainda não conseguiram se familiarizar com ele, e quem tem às vezes uma predisposição a comprar um instrumento desse, sinta seguro pelo menos para ter o instrumento e ter algum material de referência para aprender o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Então, quando a gente vê esse instrumento, a gente vê um monte de parece janelinhas do disco voador, né? A gente fica meio perdido assim, ainda mais quando a gente nunca tocou um e nunca viu nem presencialmente um, né? Ou quando a gente compra um, a gente meio que fica, nossa, quanta coisa, assim, para quem não é músico, nunca tocou nada, né? Às vezes você bate, mas você não tem uma noção de que nota tá onde. Eu mesmo que sou músico, comprei, demorei um tempo para entender, né, mais ou menos essa harmonia entre a construção dele e do porquê dessa disposição dessas notas, né, e até desse formato e tudo mais, assim, das notas às vezes serem um pouquinho inclinadas. Tem várias coisas que são muito interessantes que eu vou tentar dar uma pequena explicada para vocês. A primeira coisa que vocês têm que se atentar é que assim, essa nota central, ela é a que dá o tom do seu instrumento. Nesse caso, o meu instrumento é um Ré. Ele é menor porque eu não tenho Fá e Dó sustenido, senão ele seria um Ré maior. Isso é uma coisa um pouquinho mais técnica, mas é só para quem entende saber um pouquinho mais. E no caso, o meu primeiro handpan, ele nem tinha o Si bemol, que faz ele ser um Ré menor. Esse meu, ele tem uma nota embaixo. Não tem um agudo. Então, as minhas notas, essas notas de baixo, elas são meio que complementos, a gente não usa ela... A gente usa ela bastante com frequência, mas elas não são as notas principais, né? Então, o meu instrumento, ele, na verdade, ele tem 6 notas na parte de cima. Ele não tem a nota Si. Então, ele poderia ser um Ré modal, né? Porque eu não vou usar a nota Si. Ou uma hexatônica, não sei se a gente poderia falar isso. Mas, resumidamente, por eu não ter a nota Si, ele se torna um Ré menor por não ter o Fá e o Dó sustenido. Então, é um instrumento muito comum. Tem alguns que, em vez de ter um Dó, eles acabam tendo um Si bemol em cima. Então isso muda toda a configuração do instrumento. É bem típico ter esses dois formatos, de Ré menor e handpan. Então eu não sei qual é o de vocês. Talvez o de vocês tenha esse Si bemol aqui em cima. Porém, isso não vai fazer diferença quase nenhuma nessa explicação inicial que eu vou estar fazendo para vocês. Na nota central, tem a minha nota, que é o Ré. A oitava, ó, que é... que estaria aqui, ó, poderia ser esses 3 Rés que eu tenho no meu instrumento, mas vocês perceberem a mesma nota, e aqui, que é o Lá em uma oitava acima, ó. Se tiver desafinado, aí é uma questão que meu instrumento desafinou, mas, ó, vocês conseguem perceber que é a mesma nota. Então, cada nota do instrumento, ela tem a oitava e a quinta, geralmente uma oitava e meia acima. Então, tanto esse meu Lá, ele tem aqui a oitava, ó, e a quinta. A mesma coisa aqui, ó. Todos os instrumentos, quando você pega... Tá vendo que ele parece um ovo, né? Visto aqui de cima dá pra ver melhor o ovo. Quando você pega uma das pontinhas e bate na lateral, sai mais fácil o som. Ou você pega essa outra ponta e bate na outra extremidade, né? Sempre no ângulo meio de 90 graus, facilita bastante. Então, as mesmas coisas com essas outras notas aqui, ó. No começo é meio difícil a gente tirar esse som, mas é só para vocês terem uma noção dessa questão dos harmônicos, porque eu vou falar agora de uma forma um pouquinho mais profunda, que vai ser, acho que, bem mais complexa, assim, bem mais interessante de vocês entenderem. E agora vamos explicar um pouquinho mais essa questão de terças e quintas, né, que eu falei várias vezes aqui nos harmônicos, porém, vamos entrar nela agora na construção do instrumento. Essa é a nossa primeira nota, né? Depois a gente tem uma segunda nota, depois uma terceira. Então, isso quer dizer que, geralmente, todos os instrumentos quase... Não vou falar todos porque tem instrumentos que são um pouco diferentes. A tendência, se não é do lado esquerdo, é do lado direito, se é a terceira, a terça. Você só tem que descobrir se a sua primeira nota mais grave, pós aqui, tá do lado direito ou do lado esquerdo. Isso pode mudar. Então eu tô falando aqui do meu lado direito, né? Vocês me vendo aqui. Porém, pode ser do lado esquerdo de vocês. Então, o importante é vocês saberem que tem a primeira nota, a segunda nota e a terceira nota, de mais grave para mais agudo, né? Depois da terça, tem a quarta e a quinta. Então, quando a gente pega essas notas que são terças e quinta, elas são muito mais harmônicas. Então, aqui é a oitava, né? Se você pega, ó. Então, ó, tem a nota principal, a terça, a quinta, a oitava. E aqui vem uma nova terça, que seria meu Ré, né? Que é o mesmo Ré aqui. Pensando nessa nota, nessa primeira nota que a gente tem. Então, a gente trabalha aqui com um acorde que parece meio
fica aberto, aí fala, parece até um acorde maior, ó. Comparado aqui que parece uma coisa menor, uma coisa mais tensa, ó. Por quê? Porque a gente tá pegando essa nota que seria a principal e aqui a gente vai pra uma segunda. Da segunda aqui a gente vem terça. E aqui quinta. Então isso é uma coisa que vocês têm que entender assim. A gente tem aqui, ó, por quê? Porque eu tenho aqui essa nota, a segunda, a terça, a quarta e a quinta. Então dentro dessas notas, a gente tem terças e quintas. Só dessa aqui não vai ser. Só que elas são harmônicas. Então as duas são harmônicas. O que elas não são harmônicas entre elas, ó. Como aqui também, ó. Sai bem desarmônico. Mas se você pega outras combinações, tem uma tendência de quase tudo ficar combinando, assim, sabe? É bem legal isso no instrumento. Quando a gente pensa em trabalhar com notas que estão uma do ladinho da outra, ou notas que estão um espaçamento da outra, ó. Apesar que praticamente todas as notas do lado esquerdo elas vão combinar entre elas, é muito difícil ter uma nota que não combine entre elas, ó. Aqui talvez não combine porque é mais extrema, né? Aqui, ó. Todas estão combinando, então é pra vocês entenderem que o instrumento de vocês tem um lado esquerdo, nesse caso, né? O lado direito, e todas essas notas, entre eles, elas estão harmônicas. O que você precisa saber é dividir ele e ter um lado que você não pode combinar as notas, né? Porque elas não são mais harmônicas. É só isso que você tem que entender nesse primeiro comecinho, principalmente quando você quiser começar a fazer acordes e coisas mais, né, um pouquinho mais avançada. Mas a gente não tá muito preocupado com isso. A gente só quer explicar a predisposição dessas notas. Bem, eu espero ter conseguido explicar um pouquinho. É meio complexo, assim, até porque eu não estou falando de uma forma teórica. Eu nem tenho tanto conhecimento teórico para estar explicando para vocês. Eu comprei esse instrumento, comecei a tocar e tenho uma noção bem básica de música, assim, dessa parte de harmonia, de acordes, né? Eu sou instrumento de flauta, como vocês podem ver. Aí tem alguns instrumentos que eu preciso pensar em acordes que eu comecei a trabalhar na vida. Então, isso é só o que vocês precisam saber. As notas combinam geralmente em parzinhos laterais ou pulando uma nota, geralmente do lado esquerdo e do lado direito, né? Então elas sempre vão ter essa harmonia. É a coisa mais simples que vocês precisam entender nesse momento. E bem, essa foi a nossa segunda aula. Espero ter conseguido explicar um pouco para vocês. E agora a gente vai para a nossa terceira aula, onde eu vou explicar mais ou menos como a gente pode começar a puxar um ritmo básico e explorar outras notas no instrumento. Só pra gente começar a tirar som, né? Porque até agora eu falei, mas a gente não só aprendeu a bater no instrumento, a gente nem tirou som. Então vamos para nossa terceira aula,